Como você está? Final de semana. Hoje eu acordei assim, aquele dia lindo, 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 aquele sol azul. Eu fiquei ali admirada, parada, olhando, estática, radiante. Vamos começar. Essa receita de hoje, ela é rapidinha. Ai, que bacana. É tão bom, né? Quando acorda assim, o dia já deixa nós com o ânimo lá nas alturas. É muito bom. Eu amo quando tá assim. Vamos iniciar. Eu me chamo Bruna Pereira e eu ensino você a aprender como é prazeroso comer saudável e sem glúten, sem deixar de comer o que você mais gosta. Gosto sempre de falar que não precisa deixar de comer absolutamente nada. Tendo restrição ao glúten, à lactose, à proteína do leite, nada disso é limitante em questão à alimentação. Você pode simplesmente adaptar e colocar dentro do seu cardápio, dentro das suas receitas, uma maneira muito versátil de utilizar novos ingredientes. Então é simplesmente trocar. Tudo isso é possível. E hoje a sobremesa é para te mostrar que de 10 minutos que você tire ali do seu dia, você consegue fazer uma sobremesa para o final de semana incrível e super deliciosa. Ai, Bruno, o que essa sobremesa tem de diferente, né? Por que é uma sobremesa? Porque ela é sem glúten, sem lactose, ela é para comer sem culpa. Sabe aquela sobremesa que você olha lá na padaria e você diz, ai, eu queria tanto comer, mas daí bate um desespero, é aquele remorso, é como se fosse dois, né? Um de cada lado do ombro. Aquele anjinho que fala assim, não come que você vai passar mal. Daí do outro lado senta o outro. Come, come, come. E você olha já sabendo que vai sentir dor. Isso é muito ruim dentro da alimentação, porque a comida ela é algo para ser prazeroso. Quando come, já pensando na dor, já pensando como é que vai ser o pós, a gente não come com o mesmo gosto. Pode ter certeza, porque eu já passei por isso. De comer, ai, será que depois eu vou ficar ruim? E já pensando, ai, depois eu vou começar a sentir dor. Já estava sentindo a dor antes mesmo de comer, mas em alguns casos eu ia lá e comia. Isso acontece, e essa sobremesa não, é para você comer ela assim, ó, sem ficar com peso na consciência. Comer ela de uma maneira muito gostosa. É um mousse de chocolate com apenas 2 ingredientes. Se você quiser, você pode acrescentar um terceiro, que é ovos, chocolate e açúcar de coco. O açúcar ele é opcional. Por quê? Se você colocar um chocolate ao leite, já vai ter açúcar. Se você colocar um chocolate meio amargo, tem um pouquinho de açúcar. Se você usar um chocolate amargo, não vai ter nada de açúcar. Então aí você pode acrescentar. Esse açúcar, ele é pesado a gosto, assim, a escolha. Ai, Bruna, eu gosto sem nada. Ótimo, faz sem açúcar nenhum. Aí aqui em casa as crianças elas não comem. Então, dá aquele toquezinho doce com açúcar de coco, mas não deixa de fazer, sempre adapta, não deixa de fazer pensando, ai, não vai comer porque ele não gosta. Sempre inclui um ingrediente que seja saudável e que agrade o paladar. Criança, eles vão comer conforme o que a gente for moldando, conforme o que a gente for oferecendo. E adaptarmos. Começa retirando devagarzinho. Eu comecei a diminuir o açúcar, eu comecei a trocar o açúcar, começa a adaptar. Eu trouxe aqui um chocolate também que eu não encontrei o 70%. Eu falei, eu vou levar esse porque eu quero ler, o principal é ler o rótulo, é ler os ingredientes, é saber, não, esse produto aqui é bom. E chocolate é algo que vem assim, ó, mensagem, mensagem, mensagem. Qual é o chocolate que você usa? Qual é o melhor chocolate? Eu não encontro chocolate. Vamos desvendar o chocolate. O chocolate, de fato, ele é um ingrediente bem preocupante porque tem várias marcas. E você lá naquele meio de marca, qual é o melhor? Qual que eu compro? Qual que é bom? Então, quando você aprende a ler o rótulo, você esclarece, você ganha clareza, você ganha liberdade.
Mais do que tudo, você não fica dependente, ai Bruna, qual é esse, qual é aquele? Não, você ganha liberdade para fazer escolhas. E isso você vai adaptar independente da região. Pode ser aqui em Caxias do Sul, pode ser lá em Natal. Você vai saber escolher conforme o que você tiver na prateleira. Chocolate. Essa marca que eu recomendo e gosto muito, eu já utilizava ela desde a época da confeitaria. E ela é uma marca nacional, com custo-benefício excelente e de ótima qualidade. Eles não utilizam mão de obra escrava, que isso é bem importante. Ele é considerado um chocolate vegano, mas pelo fato, além de não ter nenhum ingrediente, né, não ter leite, não ter nada, pelo fato da mão de obra mesmo. Eles asseguram todo o processo, desde a escolha do cacau até a entrega. Ele é da Harold, mas você vai encontrar assim, ó, o Nick. Tem chocolate branco, tem um chocolate de 70% que eu não encontrei aqui em Caxias, provavelmente estava em falta. Tem o chocolate 63% e tem o 52%, se eu não estou enganada, que daí é o ao leite. Rótulo, ingredientes. Como que você vai definir, esse chocolate é bom, esse chocolate não é? Olha só. Pega aqui na descrição, sempre vai ter descrição dos ingredientes. Tem uma lista muito gigantesca, aqueles nomes que você não conhece, que você não faz nem ideia o que é. Foge, larga na prateleira do supermercado, porque muito ingrediente é demais, não precisa. Lembra que a cozinha funcional, a cozinha sem glúten, ela é muito minimalista. Você precisa do básico para fazer vários pratos. Então é sempre os mesmos ingredientes. É uma farinha de arroz, é uma farinha de amêndoas, vai ser muito, se você pegar, é muito semente, leguminosas, frutas, essa é a base. E para o chocolate não vai ser diferente, vai ser uma base enxuta, pequena, você não precisa de muitos ingredientes. Olha só, esse daqui é a massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau e emulsificante, que aqui você vai ver um número esquisito, que é INS 322, mas essa descrição é lecitina de soja. Então esse é o emulsificante que foi utilizado para fazer esse chocolate, que é a lecitina de soja. Então é como se eu estivesse falando, é massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau e lecitina de soja. Que a lecitina ela entra como estabilizante. Na verdade é para não estragar mesmo, não é... Ele entra como emulsificante, mas ele entra como estabilizante. Então, é cacau. São só os ingredientes do cacau. Massa de cacau, manteiga de cacau. O açúcar, porque ele não é o amargo. Então, ele vai uma quantidade de açúcar. Tem algumas marcas, você vai encontrar da Chocolife, que não utiliza açúcar demerara, não utiliza açúcar orgânico. Você vai ver que eles utilizam açúcar de coco, eles são excelentes. Eles utilizam açúcar de coco, leite de coco, então é uma opção também maravilhosa. O chocolate branco deles não tem nada de lácteos, então são marcas seguras. E sempre lê o rótulo, vai estar escrito, não contém lactose, não contém glúten. A lactose pode acontecer de ter contaminação cruzada. Então aqui nos ingredientes não tem, mas cuidado. Por quê? Se tiver escrito contém lactose, é por contaminação cruzada. Isso pode acontecer. Vamos para a receita, que ela é bem fácil, bem rapidinha. 6 ovos. Anota. Deixa eu ver se eu esqueci de pegar alguma coisa. Esqueci. Por quê? Ia pegar um menor, mas vou pegar o de sempre. 6 ovos e 300 gramas de chocolate, meio amargo ou ao leite, qualquer um. Se você for fazer medindo e ele tiver em gotinhas,
cuidado, porque se for em pedaços, corta os pedaços bem pequenininhos para ele ficar plano. Ele corresponde a 2 xícaras medidoras. E o açúcar de coco, que é opcional, se você colocar no amargo, então coloca 2 colheres de sopa, você pode colocar de açúcar de coco. Porque se for no chocolate amargo, vai ficar um mousse amargo, que é delicioso, mas tem quem não goste. Se for utilizar, por exemplo, esse, que é 63% cacau, ele é um meio amargo. Então pode colocar 1 colher de sopa, porque ele já tem açúcar na composição dele. Ai, Bruna, eu não quero fazer sem nada, quero deixar sem açúcar. Ótimo, dá pra fazer sem nada, só com o chocolate e os ovos. Não tem mistério, não tem problema. A Paty perguntou qual é a marca, é Chocolife. Só que em empórios, em casas de produtos naturais, é muito difícil você encontrar barra. Geralmente eles compram barrinhas pequenas, então tem que comprar pela internet. Uma que pela internet o valor é mais barato, é mais baixo, e você encontra em todas as variações de tamanho. Daí você encontra pequenininho, se quiser comer lanchinho, que eu compro para as crianças, que daí é um tamanho bem legal, ou se não em barra daí de 1 quilo. Essa daqui é porque encontra em lojas de produto para confeitaria e em casas assim de produtos mais fácil. Bom dia com alegria, com receita. Eu falo que no final de semana a gente ativa o modo formiga, né? O modo on. Quem que não gosta? Parece que é automático. Eu tenho muita recordação de chegar no domingo, almoçar e depois do almoço tem aquele docinho, ou tem aquela trufa, ou tem aquele bombom. Semana passada foi a trufa de avelã, né? Hoje vai ser um mousse. Então a gente tem o final de semana aquele desejo de comer um doce. Só que não precisa se privar, não precisa deixar de comer. É só trocar, é só comer um doce que não vai te deixar culpada, que não vai te deixar com peso na consciência. Comer com prazer mesmo, de comer e ai, que doce maravilhoso. Pronto, comi. Sem ficar com ressentimento. Então, vai colocar o chocolate derreter, tá? Pode ser em banho-maria, pode ser no micro-ondas. Olha o que eu falei das gotinhas. Se for gotinha, sim, porque daí ela preenche todo o espaço. Então, nós vamos fazer 2 processos juntos, porque enquanto o chocolate vai derretendo, eu já vou bater as claras em neve. Então, pega a batedeira. Deixa eu pegar um potinho para separar as minhas gemas. Tem um aparelho, um utensílio que separa a gema bem fácil, mas vamos fazer no modo raiz, assim, no separar na mão mesmo. Ele é tipo uma colherzinha e daí cai a gema e a clara escorre, mas pode fazer sem, não tem problema. Vou quebrar os ovos, a clara eu vou colocar aqui e as gemas eu já vou colocar no outro recipiente. Olha só. Tira a tampinha. Eu sempre procuro tomar cuidado para não quebrar a gema, porque depois a gente vai tirar essa pelezinha que tem, que deixa sabor de ovo. Mas é depois. Vou te mostrar um jeito bem fácil de tirar ela. Prontíssimo. Agora, então eu vou colocar o chocolate derreter
Enquanto isso, coloca as claras bater, que o tempo que ela bate é o tempo do chocolate. Então vai fazendo o mesmo processo, ao mesmo tempo vai ganhando agilidade na cozinha e otimizando o seu tempo. O ponto das claras é aquele ponto bem firme, sabe quando elas estão duras? Ela vai bater a clara em neve, vai ficar naquele primeiro estágio que ela tá aerada, mas ainda tá molinha. Não, bate até ela ficar bem firme e bem dura. Separa as gemas, deixa de ladinho, tá? Pega o batedor Globo para fazer as claras em neve. E eu vou colocar aqui do lado. Vai ficar uma barulheira, então eu vou te falar o que eu vou fazer antes. Eu vou colocar as claras em neve e vou colocar o chocolate derreter. Toda vez que coloca chocolate derreter em micro-ondas, você tem que cuidar o calor. Como que você vai cuidar o calor? 30 segundos, coloca, tira, mexe. Mais 30 segundos, coloca, tira, mexe. Mexe, 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 até ele começar a derreter por completo, sem ficar aquecendo demais. Então você vai mexendo, mexendo, ele vai derretendo com o calor que já está no chocolate, já está no prato. Depois, quando vê a necessidade, coloca mais 30 segundos, sempre assim. Nunca, por mais que você saiba, vai levar 2 minutos, nunca coloca os 2 minutos corrido, porque senão queima, eleva demais a temperatura e queima o chocolate. Então, agora vou colocar e já vou ligar a batedeira lá nas alturas, então em velocidade máxima. Depois eu falo de novo. Pronto! Que barulheira, né? Ai, Jaqueline, muito obrigada. A doutora Jaqueline colocou a receita. É mousse de chocolate com 2 ingredientes. Olha, firme, bem firme. Eu podia ter mostrado ao contrário, né? Que tu pode virar de ponta cabeça e não cai. Separa, deixa de ladinho. Pronto. O chocolate, ele tem o ponto de derretimento, um chocolate bom, né? Um chocolate de qualidade, ele tem o ponto de derretimento 37 graus, que é a nossa temperatura. Sabe aquele chocolate que você coloca ele na boca e ele já começa a derreter? Ele tem bastante manteiga de cacau, massa de cacau, e por isso, porque ele tem a temperatura então de derretimento correta. Se for muita gordura, então o ponto, a temperatura de derreter é completamente diferente. O chocolate de qualidade, ele tem o início do derretimento dele 37 graus. Quando chegou a 45, ele já queima. Por isso que não pode passar muito, 45, 50, ele já começa a queimar. Se tu for aumentando a temperatura, colocar, esquentar, 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 ele vai queimar, vai ficar com um gosto ruim, vai amargar e vai ficar com uns grânulos de açúcar queimado.
Então vai ficar horrível. Quando você tem um chocolate de qualidade, você tem tudo isso. Quando você tem um chocolate ruim, sabe aquele chocolate hidrogenado? Quem que era criança e já comeu aqueles guarda-chuvinha? Aquilo lá é o marco do chocolate ruim. Na infância, gente, eu tinha adoração por aqueles guarda-chuva colorido. Um rosa, um verde, um amarelo, e era aqueles papel fosforescente, assim, brilhoso, né? Eu adorava. E aquilo lá tu mascava, ia para um lado, ia para o outro e não derrete de jeito nenhum. Por quê? Porque a temperatura de um chocolate hidrogenado, de um chocolate que tem gordura ruim, ele é de 45 a 50 graus que começa a derreter. Então é bem maior, por isso que ele não derrete na boca, por isso que tu mastiga e ele vai para um lado, vai para o outro. É por isso, por causa da gordura. São horrorosos. Aquilo lá é horrível, mas quem era criança e não comia aquilo? Depois de um tempo, você pensa, meu Deus do céu, eu não acredito. Bom dia, Sandra. Então, olha só. Ele derreteu, deu o mesmo tempo, deu 2 minutos. No final, você vai ver que talvez vai ter pedaços de chocolate ainda. Só que o restante tá quente, o vidro tá quente. Então, com a própria temperatura interna, ele vai derretendo. Daí você mexe, que ele derrete por completo, ó. Agora aqui vai acrescentar as gemas e o açúcar. Primeiro o açúcar para ele derreter e depois as gemas, nessa ordem. Como o meu chocolate é meio amargo, eu vou colocar 1 colher. Se você quiser quer fazer com chocolate amargo 70% acima, coloca 2 colheres. Não quer colocar açúcar nenhum? Ótimo também, pode fazer sem. Ó, 1 colher de sopa de açúcar de coco. Mexe para derreter o açúcar. Vai apertando assim que você vai sentir, porque visualmente confunde tudo. Você vai sentir se tem o açúcar, os grânulos ainda, ou se já derreteu. E esse processo é importante. Então mexe até derreter o açúcar, até ficar bem lisinho. Ai, Mara, muito obrigado. A Fábio perguntou, pode colocar chocolate branco com açúcar demerara? O chocolate branco, ele tem mais gordura, então você vai ter que colocar metade da quantidade de ovos, porque ele na composição ele já tem mais gordura. O açúcar demerara? Pode. Agora, eu vou te mostrar como eu faço para tirar a pelezinha, que é o que deixa o gosto no ovo, tá? Ó, pode pegar uma faca de ponta ou então um garfo, mas é só para furar a pelezinha, a membrana. Você não vai, se for com o garfo, não vai mexer, não vai. É aquele mesmo processo de peneirar, só que de uma maneira mais prática. Então você dá um pique e ela começa a sair, ó. Você consegue pegar ela com a mão. Ai, Bruna, eu não gosto de colocar a mão no ovo, nem eu. Mas é necessário, é o jeito mais fácil. Ó, ela sai todinha. Daí fica só com a gordura da gema. Olha uma que eu tinha perdido. Quando você fura, ela se divide em 2. Tu consegue puxar um pedacinho de um lado do outro. E daí, ó, fazer os piques. Daí você tira.
Sabe que eu recebo mensagem assim, ai, Bruno, não posso comer ovo. Às vezes não é por alergia, é só pelo colesterol, pela gordura do ovo. Gente, a gordura do ovo, ela não é inimiga, ela não é vilã. Tudo é ponderado na quantidade, é o excesso, é o demais, sabe? Aquilo que ultrapassa. Por um tempo ele foi tido como vilão, né? Nossa, quanto cardiologista, quanto médico excluiu, falava assim. Eu lembro da avó, que eu sempre gostei de ovo, né? Ela fazia ovo cozido pra mim, ovo frito. E não comia um ovo, dois. Eu amo ovos. Eu comia, ela dizia assim, Bruna, tu vai passar mal. Eu falei, ai não, eu quero. Eu era criança. E ela fazia 4 ovos, eu comia. E daí ela teve um período que o cardiologista excluiu o ovo, tirou por causa que ela estava com colesterol meio descompensado, mas era o todo da alimentação, não eram os ovos, e ela não queria mais que eu comesse ovos. Eu falava, ai, come menos, come só 2. Eu amo ovos. E hoje em dia, graças a Deus, eles já pararam, eles viram que não é o ovo, né? Que o ovo, ele tem muitos nutrientes, muitas propriedades nele, na gema, na clara, cada um com o seu... Cada um. Bom, Jenny, agora, então, é só misturar e pronto. Junta aqui, olha, só as gemas. Por quê? Porque nós precisamos dessa gordura. Olha como muda. Ai, que lindo. Essa textura aqui de chocolate, não sei você, mas eu, toda vez que eu olho, eu sinto vontade de pegar a colher e comer. Olha que lindo. Fica um creme. Então agora vem a parte mais delicada, que é acrescentar as claras em neve. Esse processo é o que vai fazer com que o mousse fique aerado, que depois que ele gele, ele fique aveludado, gostoso. Então, você vai ter que colocar com delicadeza. Olha só. Vai acrescentando aos poucos. Viu que firme que tá as claras? Ó. Anota essa dica pra vida, pra qualquer receita. Sempre o leve no pesado. Então, quando for fazer qualquer receita, coloca primeiro o leve no pesado. Mexe de baixo pra cima, vai fazendo assim. Nunca em círculo, porque se você mexer em círculo, vai tirar a aeração. Ó, parece uma peneirinha. Ai, a Fabi colocou se podia colocar açúcar demerara no chocolate branco. No chocolate branco não precisa açúcar, porque ele já é doce. É só quando for os chocolates amargo, porque daí criança sente muito aquele... Algumas, né, já estão acostumadas, outras sentem aquele sabor acentuado do chocolate amargo e não gostam. Então é um meio de começar a introduzir uma sobremesa, um doce mais saudável. Agora mais uma. Se colocar tudo de uma vez, ai Bruna, por que não coloca tudo, vira tudo, né? Porque fica difícil de mexer e daí você vai ter que mexer muito, 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 muito e o ar vai todo embora. Aquela aeração da clara perde. Então é aos poucos mesmo. Ai, olha o que eu fiz. Quebrei minha espátula. Desmontei ela. Olha o movimento. Sem mexer muito, anota, grava, cuidado. Sem mexer muito, porque senão o ar
some, tá? Agora todo o restante. Olha que espetáculo! Mousse de chocolate é tudo de bom, né? Pronto. Ó, misturou bem. Eu tô fazendo arte. Misturou bem, com delicadeza, com calma, com cuidado, está pronto. É só isso. Agora, uma maneira de você servir, deixa eu pegar, pega os copos de casa. Já servir em porções, olha que legal essa ideia. Ah, eu vou receber alguém, eu preciso fazer uma sobremesa bem rapidinha, né? Então, você coloca nas taças, nos copos, já na... Olha. E eu gosto de copo grande. Olha só. Dá uma chacoalhadinha. Olha a concentração para colocar dentro do copo. É porque eu já coloquei tanto para fora do copo que agora eu concentro. De estar colocando e de repente... Olha minhas artes. Deixa eu... Foi chocolate por tudo, que delícia. Quem viu ontem o que eu encontrei na feira? Framboesa. Vamos fazer uma graça? Vamos colocar uma folha de hortelã, 2, para ficar bem lindo. E colocar umas framboesas junto. Olha, ai que lindo! Agora ele tem que gelar, né? Porque assim ele tá molinho, olha só. Gelado, depois eu te mostro, ele fica incrível, muito gostoso. Pode colocar raspas de chocolate, pode colocar morango, pode inventar a combinação que você quiser. Ele fica lindo e muito gostoso. Esse copo aqui, ele tem 280 ml, se eu não estou enganada. É um copo grande. Ele dá um prato, uma travessa grande, então é porque eu quis colocar nesse para deixar. Só que também você pode colocar em copos menores e fazer porções. Ah, eu vou fazer 6 porções. Quem que não gosta? Me diz quem que vai sentir culpa alguma de comer um mousse de chocolate desses? Jamais. Ele é para você comer com aquele prazer mesmo de estar comendo uma sobremesa saudável, sem glúten, gostosa. E ficar relax, ficar de bem, sabe? Se sentindo bem consigo mesmo. Quando eu te mostro isso, é para você ver que dentro de uma alimentação sem glúten você pode comer tudo. Tudo, tudo, tudo. Não precisa deixar a sobremesa do final de semana, não precisa deixar a pizza da sexta-feira, não precisa deixar o hambúrguer, não precisa deixar o bolo, não precisa deixar nada. É apenas adaptar e aprender os ingredientes certos, as combinações de como fazer. É só isso. Você não precisa excluir o que você gosta da sua alimentação, tá bom? É ficar fazendo combinações que te levem a comidas gostosas, te levem ao desejo.
Quando eu falo desejo, é aquilo lá que você vem assim, eu queria hoje comer um sonho. Pode fazer ele sem glúten. Eu queria hoje comer uma esfirra. Pode fazer ela sem glúten. Pode fazer tudo sem glúten. Então não se priva de comer. Não fica pensando, agora não tem mais nada que eu possa comer sem glúten, porque agora a minha vida acabou, né? Que a gente sai muitas vezes pensando isso. Agora eu não posso comer nada. E não, tem um monte de alimentos gostosos que você pode incluir dentro da sua alimentação. Beijos, até amanhã, bom final de semana!